né, ela traz, de alguma forma, presentifica, né, o infantil. Né? Isso me faz lembrar, por exemplo, a questão do Fordá, do neto do Freud, né? Que essa brincadeira de criança, né, testemunha, por exemplo, a primeira simbolização. Né? Então, eu acho assim, importante manter esse termo ateliê da criança, porque é um termo que traz equivocações e que nos faz pensar, né, assim, melhor. Né? Assim, por exemplo, o que é criança? Né? E eu achei assim, muito interessante que agora a gente pôde abrir esse período aí do ateliê, e o primeiro trabalho que foi apresentado pelo Cátio, ele fala um pouco desse equívoco entre criança e infantil a partir do momento em que ele trabalhou o final de análise a partir de um filme de criança, né, que é o Toy Story, né? Então, assim, mantendo esse equívoco, né, do termo ateliê da criança, né, esse ano a gente está trabalhando, principalmente, né, nos propondo a trabalhar, refletir sobre o infantil e a formação do analista. E é seguindo nessa direção, entre essa articulação entre o infantil e a formação do analista, que convidei a Antônia Portela Magalhães para falar, e ela vai trazer hoje um caso clínico, né, que aponta uma virada que leva para o final de análise. O título é O Irredutível do Significante. A gente também vai ter dois debatedores, um da Escola Lacaniana do Rio, que é a Caroline, que fez mestrado há pouco tempo sobre a formação do analista, e é membro da escola, né? E também o Javier Montiel, que é da Universidade da República e da Escola Freudiana de Montevidéu. Então, o Javier, ele circula muito bem entre o espanhol e o português. Mas eu pedi para ele falar o espanhol, porque eu acho que o ateliê, ultimamente, tem essa... eu tenho insistido em manter essa articulação entre as duas línguas. Então, eu gosto de manter assim, a presença de alguém da língua portuguesa e do espanhol presentes. Então, eu vou pedir para ele falar em espanhol. Então, vamos começar, Antônia. Ah, desculpa, eu não apresentei direito a Antônia. Antônia Portela Magalhães é membro da Praxis Lacaniana, formação em escola, e também inscrita na Fundação do Campo Lacaniano, Buenos Aires. Tá bom. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Flávia. E eu vou falar só um pouquinho, por causa esse esclarecimento que a Flávia deu sobre o ateliê da criança, que fez uma questão para mim. Porque quando eu vi, digo assim, mas eu não vou apresentar um trabalho sobre criança, e eu poderia até apresentar um trabalho sobre criança, bem interessante, que eu apresentei na Lacano, no Rio, e esse que eu vou apresentar é da Lacano de Montevidéu. Né? Então, e são casos clínicos, na verdade, só com vertentes diferentes. Eu não tinha, quando eu me deparei, digo assim, mas ateliê da criança com um caso clínico que não tem nada específico da criança em si, do trabalho não que não tenha a ver com o infantil, claro que tem, mas não com a criança em si. Então, ficou um impasse e tal. Enfim, eu vou apresentar o trabalho assim mesmo. Acho que ele é bastante interessante, bastante importante. E vamos ver o que resulta daí. Para quem recebeu o trabalho, que são os debatedores, eu vou cortar um pedaço do trabalho, que é o exemplo do Lacan em relação à cleptomania. Eu não vou entrar nele, exatamente para poder trabalhar um pouco mais o caso clínico, que foi o que me levou a esse trabalho. Né? Então, o título do trabalho é Uma Falta Irredutível ao Significante. Eu tomei esse título a partir do Seminário 10 e vou girar um pouco em torno das questões do Seminário 10.
né, onde eu tomo algumas passagens para tentar dizer desse ponto irredutível para o sujeito em análise, pelo qual ele precisa passar para poder fazer certos atravessamentos. Sabemos que o sujeito se constitui em relação ao lugar da linguagem, lugar do grande outro, sob a forma primária do significante e com base no tesouro dos significantes. O tesouro dos significantes, em que o sujeito tem que se situar, espera desde já o sujeito que ainda não existe nesse nível em que precisa se constituir. E só existirá a partir do significante, que é constitutivo em relação a ele e que o remete a uma anterioridade lógica. Por isso, o significante não representa a si mesmo. Ele representa o sujeito para outro significante. Então, é um significante para outro significante que representa o sujeito. O significante não se representa, nem representa o sujeito. É no par de significantes que o sujeito é representado. Nesse nível da constituição do sujeito, que se dá no campo das identificações, temos a imagem especular, a cena sobre a cena e a identificação como enigma que se desenvolve a partir do objeto A, que Lacan inventa e com ele situa diferentes tempos lógicos da articulação do sujeito com relação ao desejo do grande outro. Em relação a essa constituição do sujeito, pelas identificações, nem todo investimento libidinal passa pela imagem especular. Há um resto que fica fora da constituição do eu no grande outro. Esse resto que fica fora tem função de objeto para o sujeito. Esse resto é o pivô de toda a dialética do desejo e apresenta-se sob a forma privilegiada do falo. É um resto não especularizável, porque fica fora na operação pela qual o eu e o sujeito se constituem. Trata-se aí da relação entre o menos φ e o pequeno a. De um lado, temos a reserva imaginária imperceptível que entra em ação para a satisfação do desejo no que diz respeito ao falo. Do outro lado, o objeto A, que é o resto, o objeto cujo estatuto escapa à imagem especular. Dizem-nos desde sempre que a angústia é um medo sem objeto, mas, na verdade, como nos enuncia Lacan, ela não é sem objeto. Mas que ela não seja sem objeto nos defronta com uma enorme dificuldade e não uma facilidade, pois há um objeto e não se trata de um objeto qualquer. Esse objeto, o da angústia, não se relaciona com o símbolo da mesma maneira que os outros objetos. Por isso, dizer que um discurso ou parte dele pode simbolizar esse objeto ainda é uma forma de tentarmos nos livrar da angústia. A angústia também é uma proteção frente a um perigo, uma ameaça. Só que, na angústia, o sujeito se protege por estar ameaçado da castração na mãe, da falta na mãe, enquanto ele vai ao lugar do grande outro. Por isso, não dá para dizer diretamente de que objeto se trata. Esse objeto é preciso bordeá-lo, circunscrevê-lo. Lacan nos diz que é importante fazer precisões em relação à angústia, porque existem muitos vieses e desvios que precisam ser distinguidos para que, em relação à angústia, uma abertura possa ser feita, no sentido de haver passagem no ponto onde há coincidência e diferenciação entre angústia, desejo e gozo.
como disse, a angústia nos introduz numa função que, para o nosso campo, o da psicanálise, é radical, que é a função do objeto A separado do especular. É no nível em que o A, desprendido do especular, divide o sujeito em relação ao grande outro, operação que deixa um resto, né? Esta operação, então, nessa divisão, esse A que divide o sujeito em relação ao grande outro, deixa um resto. Em relação ao objeto da angústia, há, portanto, aí um impossível de dizer diretamente. De que objeto se trata? De que objeto se trata na angústia, né? Por isso, como já disse, precisamos bordeá-lo, circunscrevê-lo. É a partir do resto que o objeto A adquire várias funções relativas aos 5 níveis de articulação em relação ao corte e à caída: oral, o anal, fálico, escópico e invocante. E ainda em relação ao objeto parcial no fantasma e ao objeto como falta e como causa. Vou situar mais particularmente o A como falta. No ponto em que o sujeito entra, no ponto em que o sujeito se encontra em relação à angústia. Ele está frente a um vazio, ou ao perigo de ficar reduzido ao objeto do desejo do grande outro quando a falta. Tá? Então, ou ele fica reduzido ao objeto, ou ele fica aí frente à angústia, né? A angústia surge quando um mecanismo faz aparecer alguma coisa no lugar do menos fi, o A, como falo imaginário, como objeto do desejo. Isso se verifica no que retorna ao sujeito como algo que lhe é estranho e também familiar. O estranho familiar aparece assim no lugar do falo negativado, que representa o lugar da castração, uma vez que não há imagem nem símbolo da falta. Quando algo aparece ali, é porque a falta veio a faltar, e algo aparece nesse lugar que deveria estar vazio, enquanto lugar da castração. Por exemplo, quando temos um objeto como um cavalo, no caso do pequeno Hans, podemos dizer que o cavalo, na verdade, não é o objeto da angústia. Ele é, neste caso, um objeto que protege o sujeito da angústia de que se trata. Mas nem sempre, diante da angústia, se tem um objeto como o cavalo do pequeno Hans. Esse real da angústia inscreve-se como lugar da operação de divisão do sujeito pelo objeto, em que o sujeito se constitui em relação ao lugar do grande outro, sob a forma primária do significante. O sujeito defronta-se ali com a operação interrogativa que lhe vem do grande outro. O sujeito está interrogado em relação ao objeto que ele é para o desejo do grande outro quanto à falta que ele pode obturar. É na medida em que o A é sobra dessa operação subjetiva de constituição do sujeito que reconhecemos estruturalmente nesse resto o A como objeto perdido. É com isso que lidamos, de um lado, no desejo e de outro, na angústia, no tempo de constituição do sujeito em sua divisão pelo A, no momento em que o objeto A é falta no grande outro. Passo, então, a situar uma passagem da clínica, que tem a ver com um sonho, é a análise de um sonho. Mas, então, para ampliar um pouquinho esse sonho, como eu resolvi tirar a cleptomania
do exemplo do Lacan, que ela é fundamental também, porque faz corte em relação à falta. Mas eu achei importante fazer esse corte também e trazer alguma coisa a mais, fazendo 2 tempos de passagem, de virada na análise dessa pessoa, para ressituar, para situar os significantes anteriormente, que vão aparecer no sonho. Então, no primeiro momento, é uma paciente que reclama muito. Reclama da mãe, que a mãe não a reconhece, que ela não tem... nunca... A mãe tem um elogio para ela, ela nunca está satisfeita, por mais que ela faça, a mãe nunca reconhece, né? Então, há um não reconhecimento aí da mãe, há um ciúme do irmão, que ela diz que é tudo para o irmão e nada para ela, né? A mãe a recrimina o tempo todo, a mãe não reconhece, a filha do vizinho é sempre melhor do que ela, todos os olhares, tanto do pai quanto da mãe, são sempre para o irmão. E tem um dizer da mãe também, importante, que diz que quando ela nasceu, ela é a mais velha, a filha mais velha. Quando ela nasceu, a mãe ficou muito doente. E quando o irmão nasceu, a mãe ficou curada, né? Então, nessas idas e vindas, falando, dialetizando aí em termos dessa necessidade de reconhecimento em relação a esse lugar fálico, com a mãe e com o irmão nessa competição, ela vai e volta, até que, dentro das várias pontuações, eu aqui não me lembro exatamente qual e não fui buscar, embora eu tenha isso anotado, é um caso que eu anotei, ela chega na sessão, vindo de virar em relação a isso, e diz: chega de reclamar, o que eu vou fazer com isso? Né? E isso faz o movimento de passagem ao divã, né? No que ela vinha falando, no que ela faz aí uma interrogação em relação a essa reclamação e traz a questão para ela e não mais para o outro, né? Sendo que isso, logo em seguida, que ela passa o divã, ela faz como que um recuo, um retrocesso, e volta no chororô, no reclame, não para de chorar e de reclamar, e tem uma série de voltas aí. E aí é quando, se dando várias voltas aí, esse sonho, eu acho que faz uma delimitação e uma virada, né? Que se dá aí, que eu achei assim, muito significativa e muito importante, né? Então, a análise desse sonho, né, penso que situa essa operação em relação ao A como falta a respeito do desejo do grande outro. Trata-se de uma paciente que chamarei de M, né? E que, depois de um longo percurso de análise, tem um sonho que marca, penso eu, uma virada em sua análise no que diz respeito a esse ponto do A como falta, como irredutível ao significante. O sonho é o seguinte: M sonha que está com sua mãe e uma amiga no aeroporto e que iam viajar. M precisa buscar os documentos da mãe em algum lugar, mas esses documentos não estão lá, onde ela foi buscar. Enquanto isso, a mãe foi se dirigindo para o local de embarque. Os documentos não estavam lá, onde deveriam estar. E depois M não encontra a mãe e entra em desespero. Esse é o sonho. Os restos diurnos e as associações que ela faz têm a ver com... Realmente, ela marca com uma amiga um ponto de encontro num aeroporto, porque elas iam viajar e iam se encontrar no aeroporto, né? No dia anterior, ela havia visto uma cena de novela onde a personagem se desespera porque ao ter que raspar os cabelos por causa de um câncer e da quimioterapia, né? E lembrou-se de uma frase, isso é uma associação que ela faz, de uma amiga que sempre lhe dizia: tem um ponto que você não muda, né? Assim, a amiga dizia que ela havia mudado várias coisas, mas tem um ponto que não muda. Não diz também qual é esse ponto, só faz essa associação. M estava mais uma vez
as voltas em sua análise com a falta em relação ao grande outro materno. Diz que o que ela, M, faz nunca corresponde ao que a mãe espera dela. Por mais que faça, por mais que se esforce, nunca escutava da mãe um elogio, que nunca estava, a mãe nunca estava satisfeita e sempre reclamava. Primeira intervenção da analista é que não há ponto de encontro, né? E aí M reage. Não, ela diz, tenta argumentar. Não, havia sim um ponto de encontro marcado no sonho, mas que a mãe não estava lá. Ou M não a encontrava no ponto de encontro marcado. Ela argumenta que havia um ponto marcado. M tenta, assim, mais uma vez ainda, recobrir a falta na mãe. Uma segunda intervenção é que o que ela a mãe faz, o que a mãe faz, também não corresponde ao que M esperava dela. Então, a mãe não, o que M espera sempre um reconhecimento, e a mãe está sempre insatisfeita com ela, né? Nunca reconhece. Mas o que M não podia ver também, e ali entra essa intervenção, é que o que a mãe faz, também não corresponde ao que M esperava da mãe. Tá? Então, M, nesse momento, está deparada com a falta, numa outra volta, na qual a interpretação é de que há uma falta de correspondência, não há ponto de encontro. O que ela faz também não corresponde ao que você espera. Quer dizer, o que a mãe faz também não corresponde ao que você espera, e vice-versa. Não há encontro possível ali, onde se abriu uma aliança que não mais se fecha. Há uma falta estrutural na qual não há símbolo nem significante para recobrir. M segue em sua análise com resistências, mas também com avanços, em relação a poder chegar a incorporar a falta. Um caminho essencial de nossa experiência é conceber, em sua estrutura original, a função da falta, e é preciso voltar muitas vezes a isso para que ganhe eficácia. Eu acho que o ponto de virada e de eficácia que esse sonho traz, não, o sonho marca isso, né? As intervenções também, porque ela ainda reluta com isso, dizendo que havia um ponto de encontro marcado, mas é que ali ela não chora mais, ela fez essa virada do que ela faz lá na passagem mesmo ao divã, que antes ela chorava, mesmo depois da passagem ela faz um recuo, volta a choramingar, né, a lamentar, numa lamentação, e a partir daqui ela não chora mais por essa perda, essa falta pôde entrar de uma forma estrutural, e ela pôde seguir em relação à análise com isso mais incorporado, sem tanto recobrimento, sem tanto sofrimento também, porque ali a falta não dá, ali não tem como recobrir. Bom, eu deixo aqui, abro para os debatedores, para os comentários, né? Joia. E é isso. Obrigada, Antônia. Ótimo trabalho. Vou passar, então, primeiro para a Caroline, pode ser, Javier? Depois o Javier. Oi, boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Então, tá. Então, Antônio, eu gostei muito do seu trabalho. Inclusive, ontem, quando você mandou, eu fiquei assim, bem angustiada,
porque você traz muitas questões, assim, no trabalho, assim, uma riqueza teórica mesmo, sabe? Então, fiquei pensando onde que eu podia recortar alguma questão, assim, ou pelo menos que fizesse algum sentido, assim, para mim, né? Para que eu pudesse trabalhar. E, eu fui dormir, aí, assim, entre esse estado de vigília e de sono, eu tive uma ideia, que foi recortar o sonho propriamente, né? Eu fiquei pensando que você, de alguma forma, tá apontando para uma passagem, né? Nesse caso, de uma certa travessia aí que o paciente faz, e eu acho que o sonho, ele tem, inclusive na história, assim, da psicanálise, ele tem esse marco, assim, também, né? A psicanálise é inaugurada, né, com a interpretação dos sonhos. Então, eu acho que eu pensei por aí, né, em pensar por aí. Inclusive porque me remeteu a um sonho, é, inclusive meu, que também aponta para esse ponto de travessia, assim. Não se trata de uma viagem de aeroporto, mas de uma viagem de navio. E que alguma coisa fica para trás quando você faz essa travessia, né? E que você precisa fazer essa travessia sozinho, né? Sem o outro. E, e aí imediatamente me remeteu, eu não sei se, assim, eu vou ser breve, né? O que me remeteu, assim, a esse ponto de irredutível, eu fiquei pensando no desamparo que o Freud fala. Se a gente pode pensar nisso que é irredutível, né? Com essa experiência é, primeira aí, né? Do bebê, enfim, com esse outro, com esse ponto de desamparo do sujeito. Se a gente pode pensar esse irredutível que você está chamando a atenção, disso que não tem palavras, né? Que é da ordem da experiência, né? Se a gente pode fazer alguma associação com desamparo, me veio muito isso, assim, o desamparo do Freud. Não sei, assim, foi uma coisa que eu pensei. E Ótimo. Flávia, eu achei legal a questão do ateliê, porque no texto dela, ela cita o pequeno Hans. Então, Falei acho para que de ela. alguma forma, e eu até fiquei pensando agora, não tinha pensado nisso, né, da angústia de castração que comparece no Hans e comparece nessa moça que já não é mais uma criança, Sim, né? Então, assim, eu acho que é a questão que está para todo mundo, né? Como isso. lidar com essa falta no outro, né? Enfim, com esse outro que não há, digamos assim. É isso. Obrigada. Javier, Buenas noches, ¿cómo están? boa noite. Quiero agradecerle primeramente a Flavia por la invitación y por el cariño de siempre. A Antonia por el trabajo lindo que escribió, que presentó además en el Lacano de aquí, de Montevideo. Y bueno, y a todos ustedes. Tuve un problema, que lo hablaba con Flavia hace un ratito, y es que había escrito todo mi comentario en portugués pensando en los interlocutores más directos que iba a tener. Y claro, me di cuenta después de que siempre tenía algún invitado de habla hispana, entonces correspondía hablar en español. Por tanto, voy a pedir disculpas porque tengo que hacer una retraducción de, de lo que escribí, que como me dijeron que tenía 5 minutos, bueno, escribí algo más o menos como para ese tiempo y ya me debo haber robado un minuto, así que les pido paciencia y quédense atentos por algún lapsus que pueda cometer en la retraducción también. Como le sucedió a Carolina y a mí también, lo que me quedó reverberando de este trabajo fue principalmente ese sueño. Entonces, bueno, voy a entrar directo en él. M está en el aeropuerto con su madre y con una amiga. La madre no tiene sus documentos para viajar. Falta aquella cosa que la representa para otros en el plano legal y social. Aquello que en la burocracia cotidiana actuaría como un equivalente de una persona sin pregunta y por tanto sin falta.
Los documentos no están donde deberían estar. M va a buscarlos. Y lo interesante aquí, por lo menos para mí, es que la amiga, aquella con la que tiene una relación también con un resto diurno, desaparece en el sueño. La amiga que podríamos pensar como pequeño otro en la economía libidinal de M, o como lazo social posible en tanto que la falta no especularizable se incorpore y el objeto que de ella se desprende cambie su condición de objeto tapón, o sea, objeto en relación con la angustia, como lo traía Antonia, por un objeto causa de deseo. Claro, los documentos no están ni con la madre, ni donde M los busca. La madre, de cualquier manera, se dirige a hacer el embarque. Movimiento que me parece muestra cómo aquella falta es mucho más inhabilitante para M que para su madre, en la visión de la propia M. Y al final el dramatismo. M no encuentra los documentos, pero tampoco a la madre. El nerviosismo ahora se transforma en angustia. El gran otro puede faltar. Voy a hacer hincapié sobre el punto que ya mencioné. No incorporar la falta, esa falta, genera grandes dificultades al sujeto para establecer lazo con otros, pequeños otros. La amiga tampoco está, y M queda sola en el aeropuerto, casi congelada, con un miedo que la paraliza, una angustia que imposibilita, como punto pivot entre angustia e inhibición. Hay un punto en que no cambias, le decía una amiga a M. Escena mítica de M en el cuadro, pretendiendo obturar, no sé si con otro objeto, no sé si con su propio cuerpo como objeto, el punto ciego de la imagen de ese cuadro materno. Pero quien está congelada en la imagen no es la madre, sino M, congelada o amarrada a la sombra, al recorte, a los límites de un gran otro que no puede cubrir todo, y que cuando deja ver la falta, M se esfuerza sin resultado en intentar cubrirla. La castración corta un tipo de lazo extremadamente angustiante del sujeto con el gran otro. Cuando el análisis permite, por medio del acto del analista, introducir algunos cortes necesarios, eso reinventa el vínculo con el gran otro, que ahora es posible escribir como pequeño otro, así como Lacan lo hace en el Seminario 16. Para M, en el análisis, fue necesario un sueño en que el gran otro faltara, para que interpretación mediante viera que también ella le puede faltar al otro. La pregunta que le quiero hacer a Antonia es sobre ese punto. Antonia, te puedo hacer la pregunta en portugués también después si quieres, pero ¿consideras que hay una relación necesaria entre ese nivel de castración en que se pueda cambiar el menos phi por el falo simbólico u otro objeto A para poder entonces establecer el lazo social? Para terminar, había escrito, me pareció llamativo la sintonía. Una paciente hoy mismo, hablando de esos encuentros y desencuentros, yo tengo también mi propia M en el consultorio. Hablando de esos encuentros y desencuentros con algunos significantes que le identifican con la madre, tiene un lapsus que fue casi un regalo que me dio por la correspondencia con el tema que nos convoca y que trae Antonia hoy. El lapsus termina en la siguiente fórmula. Desistir a la coincidencia para poder existir en la diferencia. Dejo por aí. Muito bacana. Obrigada, Javier. Você Obrigado pode a vocês. repetir a pergunta? Você pode repetir a pergunta em português? Sim, claro. Antônia, você considera que tem uma relação, que há uma relação necessária entre esse nível de castração em que se possa trocar o menos phi pelo falo simbólico, o outro objeto A, para poder então estabelecer o laço social? Obrigada.
Obrigado a vocês. Acho que a gente poderia, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, e depois a Antônia responderia tudo. O que você acha, Antônia? Eu não sei, eu gostaria de falar um pouco, porque eu não gostaria de perder nem a fala da Caroline, que eu achei muito importante, e a do Javier, que eu achei muito interessante. Ele fez um trabalho sobre o sonho e que eu gostei muito, né? Então, eu gostaria de falar alguma coisa antes. Eu não sei se eu entendi a colocação da Caroline, né? Mas em termos do recorte do sonho e do irredutível com o desamparo, eu penso que para sair do desamparo, o sujeito está no desamparo se ele não chega a ter esse corte em termos desse irredutível, algo ali que possa entrar de forma irredutível para ele, onde a falta se apresente, onde não haja mais recobrimento. Penso que a possibilidade, eu não sei se eu entendi bem a sua colocação, por isso eu queria falar sobre isso, né? A possibilidade do sujeito sair do estado de desamparo, ou ir saindo do desamparo, que é como se encontrava a M, totalmente jogada lá no campo do grande outro, como o Javier muito bem situou no trabalho. Quer dizer, ela foi podendo sair, mas não foi nada fácil, foi um trabalho difícil de sair desse lugar. Ela se sentia totalmente no desamparo ali, jogada no campo do grande outro como objeto, nessa espera de que a mãe a reconhecesse, de um reconhecimento. Então, eu penso que o irredutível do significante é onde algo ali entra de uma maneira com corte, onde o sujeito pode se sustentar de outra maneira, e não mais nesse desamparo que ele está, que ele se encontra, penso eu. E isso tem a ver com esse estranho familiar também que eu situo no trabalho, né? Porque isso que lhe é estranho, porque vem do outro, mas lhe é familiar, é ela mesma ali com essa impossibilidade, como ela tomou esses significantes primários, esses significantes primeiros que a marcaram, e como ela foi tomando e se constituindo. E aí vem em relação ao infantil, né? Como ela lá no infantil dela foi constituindo o sujeito dela. Uma outra coisa é isso, no trabalho de análise, então, poder ressituar isso e o sujeito poder fazer outra coisa com isso. Aí é onde o sujeito pode realmente, frente a esses significantes, ir fazendo uma outra escolha e se situar na vida de uma outra maneira, né? Eu penso que é dessa maneira. Em relação ao que o Javier coloca, eu achei muito importante, e me parece que sim, que há algo aí, em termos do falo imaginário, do menos-fi, algo precisa entrar pelo simbólico, né? Claro, creio que sim, pelo simbólico, pelo falo, por algo simbolizado ali para o sujeito, mas sempre em relação à falta, de que a falta ela tome lugar, ela é estrutural e ela precisa entrar estruturalmente, e é pelo simbólico. Quer dizer, aqui eu estou trabalhando em relação ao seminário 10, né? Mas Lacan vai avançando em relação aos discursos e a esses atravessamentos que o sujeito precisa fazer para se sustentar de um outro lugar. Inclusive, você colocou alguma coisa de coexistir, que eu perdi aí no finalzinho, da coexistência do... Seu microfone está fechado, eu não posso te escutar. Da coexistência entre a coexistência e a existência, alguma coisa no final que você colocou. Sim, foi pelo lapso que a minha paciente teve hoje, que foi um lapso que não era uma palavra exatamente, tipo, foi desses blá, 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 que acabou nessa fórmula, desistir da coincidência para poder existir na diferença.
Sim, que tem a ver, desistir da coincidência de fazer coincidir, de fazer ponto de encontro para poder existir na diferença, porque elas são diferentes, né? Mesmo no caso da minha paciente, mãe e filha são diferentes. E está muito bem situado, porque a Amy está muito mais presa do que a mãe. A mãe pode seguir de alguma maneira. Ela é que fica presa, ela é que está presa à mãe. E ela viu isso lá atrás, né? No primeiro movimento de passagem, inclusive ao divã, ela viu que era ela que tinha que mudar. Que a mãe estava seguindo a vida dela, estava fazendo as coisas dela, ela é que estava ali, mas toda uma dificuldade, isso é sempre particular de cada sujeito. Uns conseguem, digamos assim, tomar mais facilmente, ou mais se apropriar das intervenções mesmo e fazer uma outra coisa em termos da construção do fantasma do sujeito, disso que fantasmaticamente se constituiu para ela, e outros levam mais tempo. Essa paciente leva um tempo, né, assim, bastante razoável para conseguir, é a partir desse sonho, mas esse sonho conta vários anos de análise aí, não é uma coisa assim, que se deu, isso não se deu rapidamente. Para outros podem se dar mais rapidamente, mais facilmente, depende de como cada um também, como está a aposta e como está o gozo ali do sujeito em relação a isso. Então, eu acho que M está realmente muito mais... Ela estava, né? Ela não está mais assim, né? Mas teve muita dificuldade exatamente para sair desse ponto. E isso é fundamental em termos da leitura, da leitura significante. Ela é importante a um ponto onde Lacan, quando vai tomar lá já pelo 17, em termos dos discursos, esses giros que precisam ser feitos pelo analista e pelo analisante também, para que o gozo entre como causa, ali como produção, né, no discurso do mestre como produção, e o azinho no discurso do analista como causa. E quando isso entra como causa? Eu acho que você citou isso muito bem, porque para a Amy, a causa do desejo era o que não podia entrar. Ela não podia sustentar nada, ou quase nada, em relação aos próprios desejos, sem a aprovação da mãe. Ela buscava essa aprovação e buscava isso em outros lugares também. Eu achei muito importante o que você situa também em relação à amiga. Parece que ela perde a amiga também no aeroporto, né? E perde os laços, né? No social também, né? Alguma coisa que se vai perdendo aí e que a deixa só com a mãe, né? Ainda só com a mãe, né? Achei muito importante. Muito obrigada pelo seu comentário. A Tereza Nazar pediu para falar. Pode falar, Tereza. Estava liberando aqui o microfone. Eu gostei bastante da apresentação do caso, Antônia, e dos comentários dos dois comentadores. Achei importante, né, trazer o frescor da clínica, porque quando a gente começa a trabalhar só na teoria pura, fica difícil da gente, sobretudo quem está começando a sua prática, né? Fica às vezes difícil, fica muito árido acompanhar e mesmo entender o que a gente está de fato recortando. Mas eu achei que foi bem interessante, Antônia, porque você pode trazer o caso clínico e, nesse caso clínico, fazer as suas considerações teóricas. Nem sempre é isso que acontece. Então, assim, eu achei bastante importante. Eu gosto muito da gente pensar que a angústia ela sempre veicula vicissitudes pulsionais surpreendentes.
né? Uhum. Um sonho produzido no percurso de uma análise é sempre, pelo menos para mim, uma tentativa de colocar em palavras o que antes o sujeito havia experimentado apenas como angústia e que muitas vezes é por essa razão que ele busca, de fato, uma análise, né? Pela insistência, pela repetição de pontos de angústia. Mas eu quero supor que quando essa angústia ela irrompe na situação da transferência, evidentemente, isso está ligado, de alguma forma, à condução dessa análise, né? Ao modo como esse analista vai escandindo a fala desse analisando e, de certo modo, vai... talvez a imagem que me venha é acuando, né? O sujeito diante desse ponto de angústia, né? Então, assim, a pergunta que eu gostaria de colocar diz respeito, inclusive, ao título que você deu, Antônio. Quer dizer, que a gente pode pensar que esse ponto de virada na direção do tratamento dessa paciente estaria, de algum modo, relacionado a um ponto que ela identifica, né, na analista, correspondente à relação dela com esse outro materno, a uma certa vacilação de certeza. Eu gostaria que você pudesse, se for possível, dizer um pouquinho o que se deu, o que se produziu na sequência da irrupção dessa angústia. Era isso que eu gostaria de colocar. O que você coloca é se houve uma identificação da paciente com a analista, não entendi. Se você acha que faz... Porque eu acho que a angústia na situação da transferência sempre coloca em questão a presença do analista. Sim. Então, o que eu queria que você pudesse pensar comigo é se você acha que a irrupção, né, desse ponto de angústia teria a ver com algum elemento, né, transferencial que ela localiza e que no lugar do analista e que traz de volta esse outro materno? Deixa eu ver só uma coisa, assim, em termos de organização. Faltam 5 minutos. Então, acho que para você responder. A da certeza que surge angústia, é isso. Então, mas aí eu acho que tem a ver com a transferência, claro, não poderia ser sem a transferência, mas eu só não... para mim não está claro isso que você está colocando, e claro que tem a ver com a presença do analista, só não tem a ver com identificação ao analista, eu acho. Que não é... Eu não sei, nesse caso eu não tomo dessa maneira. Não... Identificação no sentido de identificação à questão do objeto, a percepção da presença do objeto, porque a gente está falando de uma situação de angústia, né? Do surgimento de angústia. Sim, o sonho põe a angústia. Aí é que entram os problemas dos recortes também, né? Que você perguntou. Você queria saber um pouco mais. Eu não iria nem para um pouco mais à frente, eu iria para um pouco mais atrás do que vinha da situação da paciente, né? Onde ela se depara realmente, num outro momento, com uma situação muito forte, né? E produz vários sonhos, produz várias coisas, e ela entra, na verdade, num processo meio de regresso de novo. É como se vai tudo por água abaixo. Então, num andar para frente, aos poucos ela vai conseguindo de novo, ela entra numa depressão, num pânico, né? Numa coisa muito, muito forte, né? Frente a se deparar
com essa falta, com essa angústia, onde não fazia mais esse recobrimento da mesma maneira. E a análise foi tirando ela disso, isso foi indo, até que chegou nesse sonho. Eu faria o contrário, porque daí para frente ela pôde avançar de uma outra maneira que até ali não podia, entende? Não sei se eu volto exatamente atrás um pouco. Ela faz a passagem ao divã, na passagem ao divã, logo em seguida, ela faz um recuo de novo, aí ela avança, ela faz um atravessamento, que eu não menciono, porque eu não ia mencionar todo o caso clínico aqui, e frente a esse outro atravessamento, ela faz um retrocesso e entra numa depressão, né, muito forte. Mas ela consegue sair disso, saiu disso sem medicação, que não ia tomar remédio, que ela sabia o que era, ali ela sabia que ela precisava sair disso. E foi uma aposta a jogar o jogo ali, mas não foi brinquedo. E eu acho que esse sonho culmina num deparamento onde algo ali da falta realmente entrou para ela de uma forma irredutível, e eu acho que aí ela sai desse desamparo que a Caroline situou no início, porque até ali ela estava ainda no desamparo com todo o trabalho que podia se apresentar, e eu acho que a partir dali ela consegue seguir de uma outra maneira. É como eu vejo. Então, em vez de ir à frente, Tereza, eu voltei atrás, no caso mesmo, para poder situar. Ok, tá ótimo. Antônia, teria mais questões para te fazer, eu mesma teria. A Tereza Meloni também queria fazer um comentário, mas a gente já chegou no horário. E fica por uma próxima. Agradeço muitíssimo a sua presença, do Javier, da Caroline. Obrigada. E daqui a 15 dias teremos outro ateliê da criança. Bom, obrigada a todos vocês por terem vindo. Gente, boa noite. Eu Obrigada, boa noite. Tchau, gente. A participação e a presença de todos. Michele, que está aqui, Javier, Miriam, Viviane, pessoal, Luiz Viegas. Gente, tem muita gente aqui, que eu não vi todo mundo. Vânia. Pessoal da escola lacaniana, que eu não conheço todos, mas sei que estão presentes. Pessoal do Uruguai, que tem alguns também. Muito bom estar com vocês. E é sempre uma possibilidade de trabalho, né? Uma boa noite para todos. Obrigada. Foi Obrigada. ótimo. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite, foi muito bom. Muito obrigada. Caroline. Tchau. Oi, Luiz. Muito obrigada.